Alforuan atacar. E assim ele fez, ele me atacaria com rajadas de vento que destruíram algumas casas atrás de mim. Eu tentaria chegar perto dele para dar um soco nele. E assim que eu cheguei perto o suficiente, ele me pararia com um muro de gelo que ele criou, eu recuaria para trás. Mas Alforone me atacaria com rajadas de fogo e vento, eu desviava de todos os ataques dele. Eu estava sério, pois eu sabia que vencer ele não seria fácil. Eu não percebi quando umas barras de ferro estavam vindo na minha direção. Quando eu percebi, já era tarde. Eu consegui desviar de algumas barras, mas outras me cortariam e uma quase furou a minha barriga. Eu em meus pensamentos: merda. Eu sabia que ele tinha mais individualidades, isso só torna as coisas mais difíceis. Alforuan tentaria me acertar com os seus dedos, mas eu esquivaria de todos eles. Eu decidiria tentar chegar perto dele de novo. Eu correria na direção dele, mas Alforone me pararia de novo. Mas agora ele usaria ataques de raios. Ele faria que várias pedras enormes tentassem me esmagar, mas eu destruiria todas elas. Alforuan começaria a vir na minha direção com muita velocidade. Quando ele chegou perto, ele tentaria me dar um soco, mas eu desviei por pouco. E eu tentei dar um soco nele também, mas ele também desviou com um pouco de facilidade. Eu e ele começaríamos a nos dar vários socos, assim fazendo uma sequência de soco um no outro. Eu em meus pensamentos: a força dele tá começando a aumentar, merda. Não vou ter outra escolha a não ser usar o Shazam. Não só a força, mas a velocidade também. Eu usaria o punho da água corrente para tentar seguir o ritmo dele. Assim, se iniciando uma segunda troca de socos frenética, todos que estavam assistindo a luta não podiam acreditar que alguém além do Almirante estava lutando de igual para igual com o vilão número 1 em outro lugar. Isso é impossível. Como esse cara tá conseguindo bater de frente com o Sensei? Quem diria isso foi Tomura Shigaraki. E realmente impressionante que o meio garoto esteja no mesmo nível que o Alforone. Outra pessoa, ou melhor, uma névoa escura diria isso. Esse era Kurogiri. Em outros lugares, todos da turma 1 estavam surpresos também. Especialmente uma garota de cabelo verde, e essa era Izumi, que não podia acreditar que eu era tão forte assim. Nos pensamentos da Izumi, eu sabia que o Akira era forte, mas não tanto assim. Em outro lugar, Aizawa Nezu e Vlad King estavam surpresos por ver o qual forte eu era. Esse garoto. Aizawa diria isso suando. Não acredito que esse moleque é tão forte assim. Vlad King diria isso também suando. Temos muita sorte de ele não ser um vilão. Nezu diria isso um pouco calmo. Aizawa e Vlad concordariam com Nezu. De volta com a luta, eu e Alforone ainda estávamos na nossa trocação de golpes. Até que nossos punhos colidiram. Eu coloquei toda a minha força nesse soco. E Alforone colocou apenas metade de toda a sua força. Quando nossos punhos colidiram, nós fomos arremessados para trás. Mais rapidamente pararíamos, mas ainda assim eu colidi contra alguns escombros que tinha atrás de mim. Eu estava me esforçando para me manter acordado, pois os socos do Alforuan foram muito fortes. Eu me levantei com dificuldades. E quando eu reparei, o meu traje estava muito danificado. Principalmente meu capacete. Eu andaria até o local em que eu e Alforuan estávamos lutando. E quando eu cheguei lá, eu tirei o meu capacete e joguei ele alguns metros de mim, revelando meu rosto para todos que estavam vendo a luta. E todos menos Aizawa Nezu e a turma 1 estavam surpresos por eu ser um jovem. E ele é só um jovem e tem esse poder. Um figurante qualquer diria isso. Mesmo assim, ele está todo quebrado. Eu acho que ele não vai aguentar por muito tempo. Esse é mais alguns comentários das pessoas falando que eu não iria vencer o Alforuan. Izumi estava olhando para todos com seu cabelo tapando os seus olhos. Dá pra vocês calarem boca? Izumi gritaria isso com muita raiva. E todos se calaram ao ouvirem ela. Izumi olharia novamente para o telão que estava sendo transmitido a luta. E o que estava do lado dela também olharia de novo para o telão. E o que em seus pensamentos? Por que eu me sinto tanta preocupação por ele? De volta no local da luta, eu estava olhando com seriedade para o Alforone. Eu vou te dar mais uma chance.
Junte-se a mim, Akira, e eu prometo que te darei mais poder do que você já tem. Eu ficaria em silêncio com o meu cabelo tapando os meus olhos. Eu já te disse e vou repetir. Eu recuso essa sua proposta, seu merda. Alforone estava me encarando sem falar nada. Devia ter aceitado minha proposta. Antes de eu te matar, eu vou roubar essa sua individualidade. Ela pode ser útil para o Shigaraki no futuro. Eu iria para cima dele com o punho da água corrente. Mas Alforone me seguraria, colocando a mão na minha cara. Todos começaram a suar frio, pois eles estavam pensando que Alforone iria roubar minha suposta individualidade. Alguns segundos se passaram e nada aconteceria. O que significa isso? Porque eu não consigo roubar o seu poder. Eu conseguiria me soltar dele e eu daria um pulo me afastando dele. O motivo de você não conseguir roubar meu dom é porque eu não tenho nenhum dom. O que eu tenho não pode ser comparado a uma mera individualidade. Todos que estavam assistindo à luta se surpreenderiam pelo que eu falei. Izumi estava confundida pelo que eu falei. Agora eu vou usar o meu verdadeiro poder. Alforone estava confuso pelo que eu disse. Eu olharia para o céu e gritaria. Shazam, caindo um raio em mim. Levantando uma cortina de fumaça e poeira. Após a cortina desaparecer, todos me veriam agora com o traje do Adão Negro e com a capa e o capuz cobrindo o meu rosto. Eu olharia para ele e diria: por favor, me divirta pelo menos um pouco. Alforone ficaria irritado pelo que eu disse. Seu desgraçado. Vou arrancar essa sua língua. Ele começaria a voar na minha direção e eu também comecei a voar na direção dele. E ambos colidiram fazendo uma pequena explosão e quando todos viram, novamente eu e Alforone estávamos em uma segunda trocação de golpes. Mas agora essa era mais violenta. 30 segundos depois, todos viram que eu era superior ao Alforone. Nós dois paramos de nos atacar. Eu não vou ter outra escolha, vou ter que lutar a sério. Alforone usaria muitas individualidades para ficar mais forte. Muito bem, vamos continuar. Alforone daria um soco em mim e fazendo-se jogado para longe, eu cairia em alguns escombros. E eu me levantei muito rápido. Isso mesmo, me divirta mais. Eu voaria até ele dando um soco bem forte na cara dele. Fazendo o Alforone se jogado no chão, mas ele se levantou e me daria 2 socos. E eu os devolvi e daria um chute nele. Alforone tentaria me matar usando um dom de cuspir lava. Mas isso não faria nenhum efeito em mim nem mesmo no meu traje. Eu levantei minha mão esquerda e dela eu lançaria vários raios em direção a ele. Mas ele se defendeu usando um dom de escudo de vento. Eu em meus pensamentos. Todas essas individualidades estão potenciadas. Pois o meu escudo de vento não iria resistir aos meus raios. Eu daria um soco quebrando o escudo dele. Mas ele me daria um soco, me fazendo ser jogado ao chão. Você é o melhor oponente que eu já enfrentei até agora. Eu diria isso com felicidade e animado, pois finalmente achei um oponente ao meu nível. Seu infeliz, pare com isso. Eu ficaria confuso pelo que ele falou. Eu sei que você não está usando todo o seu poder. Após todos que estavam assistindo à luta ouvirem isso, eles ficariam espantados pelo que Alforone disse. E realmente você só me fez usar 15% de todo o meu poder. Alforone se surpreenderia pelo que eu falei. Não, vocês está blefando. Alforone estava muito espantado pelo que eu falei. Não só ele, mas todos que estavam assistindo também estavam. Eu não tô blefando. Isso que eu falei é verdade. Alforone desesperado decidiria usar todo o seu poder no seu braço. Alforone diria algumas coisas e seu braço começou a crescer e ficar como uma aparência estranha. Já que você vai usar todo o seu poder, então eu vou usar mais poder ainda. Alforone começaria a vir em minha direção. Eu prepararia um punho coberto por raios. E eu e ele colidimos os nossos punhos. Alforone estava usando todo o seu poder e eu estava usando apenas 29% de todo o meu poder, fazendo uma explosão e com ela outra cortina de fumaça. Após a fumaça sumir, todos viram que o meu punho estava na barriga do Alforone e o punho dele no meu rosto.
todos notariam que Alphorone estava inconsciente, ou seja, eu venci o vilão número 1. Alguns segundos depois todos começaram a comemorar a minha vitória. Izumi estava chorando de alívio, não só ela mas Yuki estaria com algumas lágrimas no rosto também. Eu baixaria carregando o Alphoran e eu soltaria ele no chão. Após alguns minutos a polícia chegaria no local algemando ele. Eu olharia para a câmera e diria: eu não vou mais ser o segurança daquele lugar. Todos que ouviram não entenderam o que eu quis dizer com isso. Menos os professores da UA que sabiam o que eu queria dizer, e isso surpreenderia eles. Eu não percebi mais o capuz que cobria o meu rosto havia caído por causa do vento, assim revelando o meu rosto. Todos que estavam assistindo se surpreenderiam, pois eu não era mais jovem. Eu estava com a aparência do Albafica, nota. Gente, eu usei a aparência do Albafica, pois ele foi o único que se parecia um pouco com o meu personagem. Fim da nota. Todas as mulheres e as garotas que me viram ficariam coradas, especialmente algumas garotas, essas eram Izumi, Yuki e mais algumas que eram da Academia UA, mais especificamente da Turma 1 UA. Eu sairia do local e gritaria de novo: Shazam, voltando à minha forma de jovem, e